Todos os irmãos, Deus abençoe sua vida. Hoje uma noite especial, daqui a alguns poucos minutos nós estaremos participando da mesa do Senhor, lembrando o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. Mas permita-me antes aqui compartilhar uma palavra. Nós estamos percorrendo com o povo de Israel no Egito e aprendendo tantas coisas de um chamado de Deus a um relacionamento, a uma dependência com Ele, a nos movermos sobre a nuvem de Deus, a vivermos sobre aquilo que o céu dita, a entendermos que nós estamos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus, de ver a grandeza de um Deus que nos sustenta, um Deus que abre mar, Deus que provê maná, um Deus que transforma realidades imutáveis aos olhos do homem. Não tem nada mais maravilhoso do que andar com Jesus. Não existe vida abundante fora dele. Não existe vida eterna sem andar com ele. E o convite de Deus para nós é justamente para nós trilharmos esse caminho de vida muito além de religião, mas de relacionamento com ele. E Êxodo 20, os irmãos podem acender para facilitar os queridos para lerem. Depois de Deus manifestar de forma tão gloriosa, em Êxodo 19, no Monte Sinai, no lugar onde Ele tinha falado para Moisés: Moisés, vou tirar esse povo do Egito para vocês prestarem um culto lá no deserto do Sinai. Depois de 3 meses essa palavra acontece, porque palavras proféticas suportam desertos, resistem aos desertos, sobrepõem aos desertos. E naquela manifestação da glória de Deus, no Monte Sinai, em que o Monte Sinai fomega fogo, como chamas de fogo, estremece. O Monte Sinai é uma cadeia de montanhas que quase dá mais um pouco, se não me falha a memória, dá Ibituruna, umas 2 Ibiturunas. Por 3 vezes, quando ele chega ao pé, Moisés sobe e desce, para um encontro com Deus, nos mostrando que não há intimidade na comodidade. Que Deus nos chama para um relacionamento, mas a gente não pode ser passivo a um relacionamento com Deus. Exige de nós também uma atitude de busca. Na passividade nós nunca acessaremos a intimidade com Deus, nunca. É buscar-me-eis e me, então eu vou achar o Senhor quando eu buscá-lo. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então há um chamado de Deus para essa iniciativa. O povo assustou com tudo aquilo. Moisés foi, quando Moisés estava lá em cima, Deus entregou para ele. Primeira vez que Deus entregou os 10 mandamentos, ou na literalidade do hebraico, as 10 palavras. Depois de uma manifestação gloriosa da presença de Deus, Deus traz as instruções. Então hoje eu quero compartilhar, dentro do nosso tempo proposto. Hoje é uma noite de ceia, então eu vou fazer de uma forma mais abrangente. Se Deus permitir, a gente mergulha um pouco mais sobre os 10 mandamentos, porque são riquíssimos, e a gente vai contemplar isso na noite de hoje, para governar a nossa vida no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. E Deus entrega esses mandamentos. E Êxodo 20 faz um relato desses mandamentos que nós vamos ler. Quando Moisés está lá no monte, Deus fala e Deus escreve com o seu dedo, em tábuas de pedra, essas verdades registradas para eles e contemporânea à nossa realidade. Diz assim Êxodo 20, a partir do verso 1: E Deus falou todas essas palavras. Quem foi que falou, gente? Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Vamos ler essa frase juntos? Não terás outros deuses além de mim. 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Diga comigo: não farás para ti nenhum ídolo. O verso 5 segue: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7,
Verso 7, que é o terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, do Shabat, descanso, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o Shabat, o sábado dedicado ao Senhor, o teu descanso. Ao Senhor teu Deus, melhor dizendo. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. 6 dias trabalharás, pois 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Verso 12: honra o teu pai e tua mãe. Vamos ver juntos, 1, 2, 3 e... honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13, vamos ler juntos? Não matarás. 14, não adulterarás. 15, não. 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17, último, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os funcionários, os servos e os servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Essas foram as palavras que Deus entregou a Moisés depois daquela manifestação gloriosa do céu. Jesus, obrigado por estarmos aqui e termos acesso a essa palavra na nossa língua e conhecermos através dela o teu caráter, a tua vontade e os teus propósitos, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida, ó Deus, que nos honre nessa terra, que tange, ó Deus, a vivermos uma vida de fato que glorifica o teu nome e abençoa pessoas. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui um grupo bem heterogêneo de pessoas no nosso auditório, no templo, heterogêneo que tange a variadas idades. Creio que tem pessoas aqui de 8 até, quem sabe, 80 anos ou um pouco mais. Nós temos um grupo aqui heterogêneo também de pessoas de culturas diferentes, que nasceram em cidades diferentes. Quem é que nasceu em Valadares? Deixa eu ver, olha a maioria. Quem é que nasceu em outra cidade que não foi em Valadares? Olha aí, muitas pessoas. Chonim, Baguari, tá brincando. Bênção. Vitória, né? Galileia. Só gente boa, esse povo, né? Nós somos do interior, Frei Inocêncio, está aparecendo aí. Então nós temos um grupo heterogêneo. E diante desse grupo, a gente, permita-me aqui apresentar as 3 últimas eras da humanidade, que vão abarcar absolutamente todas as gerações aqui presentes, e que vai fazer sentido para nós diante dessa palavra. O que são essas eras da humanidade, pastor? O que são essas fases da humanidade? São períodos históricos, essas eras são períodos culturais, que têm moldado o pensamento da humanidade ao longo dos anos. São mudanças, grandes mudanças na forma de pensar da sociedade. Essas eras são grandes mudanças na forma de se organizar a sociedade. Por que a gente quer destacar isso? Porque você vai observar que, seja inconscientemente ou conscientemente, isso tem influenciado muito diretamente a nossa forma de relacionar com Deus, de relacionar com as pessoas e de se viver na vida. E muitas dessas influências são altamente nocivas, que nos tira do crivo da palavra, sem às vezes a gente perceber, sorrateiramente. Nos tira daquilo que é pilar, daquilo que é verdade, daquilo que é estabelecido por Deus. Quais são as 3 eras que nós temos aqui nessa noite? Primeira era da modernidade, que foi do século XV, né? Não tem mais gente aqui, mas até a metade do século XX. Então, pessoas que estão na idade de 74 anos, ou talvez um grupo menor, nós temos aqui. Mas você tem, talvez, pais com essa idade, avós dessa idade, e você sabe que essa é uma das marcas dessa realidade, que era uma sociedade baseada na solidez das tradições. Eles eram muito sólidos, talvez pelo contexto também da Segunda Guerra Mundial, em um certo período.
Mas é muito sólido assim, a família, a sociedade as pessoas eram fixas no modelo de família, no modelo de instituição, no modelo de religião, muito, muito sólidos com isso. Por exemplo, uma pessoa dessa época, da era da modernidade, eles escolhiam via de regra uma profissão, fazia talvez até mesmo uma faculdade sobre essa profissão, e ela ficava nessa profissão até se aposentar. Então, provavelmente você vai ver aqueles aposentados lá do Banco do Brasil, é dessa época. Aposentados da Vale, da Caixa Econômica Federal, da Vale do Rio Doce. Os nossos avós têm muito essa realidade. Tem alguém aqui que tem alguém que talvez você começou lá no banco como escrituário e ficou 20, 30 anos naquela mesma instituição, numa universidade, trabalhando durante 20, 30 anos. São pessoas dessa geração. Tem alguém aqui que tem avô, alguém a ser aposentado de uma só profissão? Tem. Aí, pessoa do SAI, né? A gente pega ali, entra novo e fica a vida toda. Porque era uma marca dessa era, da era da modernidade, essa solidez em vários aspectos. Aí vem a pós-modernidade. E aí a gente vai começar a perceber as marcas, porque é metade do século XX e vai até o começo do século XXI, então pega muita gente aqui, a grande parte, de 75 anos para baixo, até chegar aos 24 anos de idade. E qual que é a marca da pós-modernidade? É justamente uma crítica à modernidade, aquilo que é sólido. Aquilo que são verdades absolutas, elas já não se tornam mais como verdades absolutas. É uma crítica à solidez de valores, é uma crítica à solidez de normas, é um questionamento de princípios, de conceitos, ou seja, nada mais é sólido. E você vai ver que aquela geração que ficava muitos anos num só emprego, hoje, se eu perguntar aqui, quem aqui já passou por mais de 3 empresas diferentes trabalhando? Pode levantar a mão, não tem pecado nisso não, dá só um sinal. Mais de 3 empresas trabalhando, porque é uma realidade dessa, você nem sente, mas não era uma realidade da modernidade, mas é uma realidade desse tempo. Essa transição, a gente já não é mais sólido nos empregos. A gente passa por vários empregos, já não é mais sólido nos relacionamentos. Quantos aqui já ouviram? Minha avó casou com meu avô, conheceu, namorou, foi o primeiro namorado, casou. Hoje, não vou perguntar. Né? Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas é uma realidade dessa marca. Relacionamentos voláteis. A gente nem percebe, parece algo natural, sim ou não, gente? Mas são justamente esses pensamentos da sociedade que estão impregnados na nossa vivência. Então a gente vê essa crítica à solidez, empregos, relacionamentos, valores. Já não se tem mais verdades ditas como absoluto. O que é certo para você pode não ser certo para mim. O meu corpo e as minhas regras. A gente começa a ver que não há solidez nos casamentos. O número de divórcios acrescentou-se absurdamente nessa época. Em relação à modernidade é muito mais alto, sim ou não, gente? Muito mais. Porque a cultura da realidade da pós-modernidade é essa. É uma crítica à solidez. É uma crítica a essa perpetuação. Então, marcas que surgiram como um dos conceitos dentro da pós-modernidade é a modernidade líquida. Onde tudo se desfaz rapidamente, relacionamento se desfaz, tudo é fluido. Você não tem aquela segurança, nada está sendo feito para durar. E algumas marcas dessa pós-modernidade que já está impregnada no nosso dia a dia, nos nossos ambientes, por exemplo, eu notei o relativismo moral. Tudo é relativo, que pode ser certo para você, pode ser, não precisa ser certo para mim. O hedonismo, marcas da pós-modernidade. Ou seja, o prazer acima de tudo. Se você não está feliz nesse casamento, Deus quer que você seja feliz, separa e vai ser feliz. É assim ou não é, gente? Os conselhos, sim ou não, gente? Quem está comigo? Marcas, pensamentos de uma era que já infiltraram como normalidade dentro de nós. Quebras de verdades absolutas. E uma outra marca é justamente o individualismo. A pessoa só pensa nela mesma. Eu preciso ser feliz, não importa a família, os filhos, a sociedade, a igreja, o meu trabalho. Importa eu ser feliz. Individualismo. Entra a cultura do cancelamento.
Onde as pessoas, se você se posicionar, vai publicar, defender os 10 mandamentos, por exemplo, lá na sua rede social. Eu vi a Lu publicando agora contra algumas ações, né, do carnaval, e eu vi até ela colocando lá, o número de seguidores cai absurdamente quando você confronta algo, por exemplo, contra o carnaval, vai caindo. Por quê? Cancelamento. Eu não concordo, excluo, porque eu só penso em mim. Eu não respeito. Então são marcas. Estão no nosso meio, na nossa cultura, esse individualismo. E a terceira e última, para a gente poder trazer aqui, mergulhar sobre o texto, é a hipermodernidade. 24 anos para baixo dessa realidade. O que é a hipermodernidade? A hipermodernidade é uma evolução, e eu digo como negativa, na forma de pensar, uma evolução da pós-modernidade marcada pelo que o próprio nome diz, pelos excessos. São os excessos, é hiperconsumo, é uma hiperconectividade e é um hiperindividualismo. É o que nós estamos vivendo hoje, a geração de hoje. Hiperconectada. Quem aqui já foi em alguma festa de casamento, de filho, de criança, senta numa mesa, sei lá, 6 pessoas naquela mesa redonda, e muito provavelmente, quase todos, muitas vezes, estão aonde? No momento? No celular. É uma hiperconectividade. Um hiperindividualismo. É uma cultura de excesso de trabalho, de excesso de produtividade. Eu estava lendo dentro desse conceito. A gente há hoje uma glorificação do excesso de produtividade, porque são os excessos que são celebrados. E é verdade, isso invade, eu estava percebendo, invade a minha alma. A minha realidade de vida, onde a gente pensa muitas vezes que o descansar é um desperdício, a ponto de você sentir culpa por tirar folga. Tirei um dia de folga. E eu falei, gente, olha como essa marca já me pegou. Às vezes eu tirar um período do dia. Aí eu me sinto, do meu dia de folga, para não, um sentimento de culpa. Tinha que estar produzindo. Sem perceber, inconscientemente, uma marca da hipermodernidade que nós estamos vivenciando, já faz parte da nossa vida. E qual que é o grande caos de toda essa realidade? A gente perceber que isso muitas vezes está afetando o nosso relacionamento com Deus. Eu estava pensando nessa semana passada, teve a questão do carnaval, e foi um grito dessa realidade do nosso coração, gente. Um grito dos excessos, sim ou não? Dos excessos. O carnaval foi um grito dessa realidade de ataques aos valores cristãos. Aquilo que vem como sólido por eras e séculos e milênios. Uma crítica é justamente um confronto à realidade, a uma exposição do hedonismo, o prazer acima de tudo, não importa. O carnaval foi uma declaração, um grito dessa realidade, das marcas dessa geração, de relativismo, não há verdades absolutas, de individualismo, de quebra de valores morais e etc. E aí eu fiquei pensando que o grande caos é quando essa realidade que nos cerca começa a deteriorar os valores da palavra de Deus no nosso coração, sem a gente muitas vezes perceber. E aquilo que é verdade absoluta da palavra, a gente coloca como relativo. A gente se adequa. A gente pensa, não é isso não, se guardar no caso pro casamento, não é assim não, tem nada a ver não, deixa eu fazer. Muitas vezes tem que ter um conceito na mente, mas não tem a prática da vida, porque a marca dessa realidade já infiltrou dentro de nós, do inferno. E é do inferno porque vai contra os princípios da palavra de Deus. E aí o grande caos é quando os homens sorrateiramente impõem, aquilo que eles impõem vai ganhando força dentro de nós, e minimizando essa solidez que deve ser das verdades da palavra de Deus no nosso coração. E as nossas verdades absolutas da palavra já não se tornam tão verdades absolutas assim. O grande caos é quando a gente começa a negociar os princípios. O grande caos, por causa dessa realidade, é quando a gente começa a negociar os valores da palavra de Deus na nossa conduta. E, infelizmente, essa realidade atingiu, de uma forma geral, a igreja. Sim ou não, gente? Eu estava vendo uma publicação que diz que a religião está conquistando território. A gente vê que está expandindo, né? Igrejas, grandes igrejas, igrejas cheias, espalhado ao redor do Brasil. A gente tem visto o quanto que isso tem sido, isso é maravilhoso.
Mas o que nos confronta nessa frase, nessa declaração, é que a religião, falando de um contexto mais geral, mas está conquistando território, mas a moralidade está perdendo território. Como se explica isso? Como que pode o reino de Deus estar se expandindo, mas a moralidade está perdendo território? A única explicação é que as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia, ou não reconhecem a autoridade da lei de Deus, e negociam os seus valores. Porque, via de regra, se está vindo essa expansão, deveria estar aumentando a nível de moralidade, sim ou não, gente? De santidade, de influência. Então, o que a gente precisa ver hoje é olhar para dentro de nós e ver se nós não estamos sendo vítimas, se eu posso assim dizer, ou influenciados, melhor dizendo, por essas marcas que estão deteriorando dentro de nós aquilo que deveria ser verdade de Deus para o nosso coração. R.C. Sproul diz assim, a justiça não pode ser determinada pelo que é popular, mas sim por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade de Deus. Então, onde em um mundo hoje, em que as regras vão mudando ao sabor das opiniões, nós precisamos hoje, como igreja, olhar para a realidade que nós servimos a um Deus que é imutável, que a sua palavra é imutável, que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, de que aquilo que o Senhor falou, Ele é o mesmo ontem, hoje, e será para todo sempre, que a porta continua estreita e o caminho apertado para quem quer viver e quem quer andar rumo à eternidade do céu, e a notícia ela não passou por reforma, essa porta estreita, que Deus continua chamando um povo para ser santo, como é santo aquele que nos chamou, e Deus continua chamando a igreja para santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor nosso Deus. Então isso não pode ser negociado, e a gente precisa olhar para dentro da nossa casa, das nossas relações, do nosso relacionamento com Deus, e ver se essas marcas da pós-modernidade, o conceito da modernidade líquida, ou quem sabe da hipermodernidade, não tem marcado ou deteriorado a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vim orando, vendo essa realidade, e Deus inspirando meu coração, porque eu creio que Deus quer levantar jovens, Deus está levantando jovens que não vão ser moldados pela cultura dessa época. Deus vai levantar, vai salvar, vai libertar e levantar jovens que não vão se render à cultura dessa época, mas jovens que vão se render aos princípios da palavra de Deus que Ele carrega. Eu declaro sobre este lugar, sobre a vida da juventude, de jovens e adolescentes, que Deus vai levantar nesse lugar Daniéis que estão lá na Babilônia sob a pressão de ser morto, mas não vão se contaminar com as finas iguarias do rei, porque mais vale aquilo que o Senhor disse do que aquilo que a sociedade tem impor. Eu creio que Deus vai levantar homens que não vão ser moldados por aquilo que o mundo faz. O mundo diz, não, é normal, todo mundo faz isso no comércio, todo mundo faz isso no casamento, todo mundo faz isso nas escondidas. Não, homens que têm aliança com Deus e que não abrem mão da sua vida com Deus, onde não vou negociar os princípios da palavra. Eu creio que não importa a cultura ser babilônica, não importa se é a cultura egípcia, existe um remanescente, oh glória, que não se vende. Existe um remanescente que não se rende às propostas do mundo. Existe um remanescente que está disposto a viver a cultura do céu na terra. O Senhor nos chamou para sermos cidadãos dos céus na terra, para sermos a Bíblia que as pessoas vão ler. Quem tem coragem de fazer parte disso? Porque para viver a realidade do reino de Deus, tem que ter a coragem para dizer não para aquilo que é bandeja de Satanás. Você está lá no monte, ele vai te oferecer um monte de coisa. Está com fome, é justamente aquilo que você tem necessidade. Mas não é porque você tem necessidade, o que vai governar nas suas necessidades, mas sim os princípios da palavra de Deus. Transforma essa pedra em pão. Não, o que me governa não é a minha necessidade física,
não é a minha necessidade sexual, não é a minha necessidade emocional. O que me governa é a palavra de Deus. Homens e mulheres que não vão se render às bandejas, que não vão flertar com o pecado, porque acredita que aquilo que o Senhor nos chama para viver é de fato a vida abundante e a melhor vida que um homem pode ter. Aí você olha para esse povo, e você vai ver um povo que tinha saído do Egito há 3 meses, mas a cultura egípcia que governava o coração do povo. Eles saíram geograficamente, eles estavam no ambiente debaixo da nuvem, mas o que governava a mente, os pensamentos, as emoções, os comportamentos de submissão, de murmuração, de ingratidão, era a cultura egípcia. É um povo que tinha deixado geograficamente o Egito, mas a idolatria egípcia mantinha raízes no coração deles. Tanto que quando Moisés demorou demais, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Idolatria egípcia. Saíram geograficamente, estavam debaixo do ambiente da nuvem, mas estava ainda entranhado dentro deles a idolatria egípcia. Ou seja, as marcas da geração deles, porque eles foram 4 séculos. Nós pegamos aqui o quê? 1 século e pouco aqui das eras. Agora imagina 4 séculos debaixo de marcas. Você já vê, 1 século e meio aqui. Foi isso mais ou menos que nós fizemos aqui? Não, um pouco mais, né? Porque eu comecei lá do início, mas trazendo dentro do nosso contexto. Já influencia a gente, imagina 4 séculos entranhado na vida deles. Uma cultura egípcia entranhada, uma idolatria egípcia entranhada. Eles eram influenciados, eles estavam andando com Deus no deserto, mas ao mesmo tempo algemados pelas marcas da época. Isso deve preocupar o meu coração e o seu, porque a gente pode estar andando com Deus, mas está algemado por as marcas e achando que está tudo bem. Um povo que está movendo sobre a nuvem, mas que precisava urgentemente alinhar o seu coração à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, aos princípios e verdades da palavra de Deus. Aí o Senhor colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com você, meu querido. Entenda algo: não há como andar com Deus carregando o Egito no coração. Diga carinhosamente para quem está do seu lado: não há como andar com Deus carregando o Egito no coração. Você entende que eu não sei se eu estou falando com clareza, esse Egito que entra dentro de nós sorrateiramente, está tudo bem, uau, Deus, eu celebro, eu toco tamborim, eu faço festa, dou uma murmurada ali, mas eu estou na alma ali para fazer um bezerro de ouro. Um Egito que entranhado. Agora não tem como andar com Deus carregando o Egito no nosso coração. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Para andar com Deus, não pode continuar a carregar o Egito no coração. Não adianta a gente estar num ambiente que Deus se manifesta, mas continuar com as práticas do Egito no nosso dia a dia. Não tem como. Não tem como a gente mesclar as duas vidas, as duas formas de viver. Eu quero viver debaixo da nuvem, mas não quero renunciar à idolatria do meu coração. Não tem jeito. Não tem jeito. Se fazer o bezerro de ouro, você vai estar quebrando aquilo que é propósito de Deus. Não tem como eu viver uma caminhada de milagres com Deus e continuar vivendo as promiscuidades da carne. Não tem jeito. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não tem como. Não tem como eu andar debaixo da nuvem e permanecer carregando essa cultura do mundo, da carne, do Egito. E é o que o Espírito de Deus falou no meu coração: é que quem insiste em carregar o Egito debaixo da nuvem morre no deserto sem viver a promessa. Quem insiste, preste atenção, com muito temor eu falo isso, quem insiste em carregar o Egito estando debaixo da nuvem de Deus morre no deserto sem viver a promessa. O povo insistiu carregar a cultura do Egito,
as marcas da era do Egito, a idolatria do Egito, insistiu debaixo da nuvem. Deus deixou eles caminhar debaixo da nuvem. Lá em Hebreus fala justamente isso, andar debaixo da nuvem, mas não viveram a promessa. Porque quem insistir em estar debaixo da nuvem, estou aqui todo domingo, estou envolvido até no ministério, estou andando debaixo da nuvem, mas quero permanecer carregando o Egito. Isso vai me fazer não viver na verdade a promessa. Então eu quero declarar nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, porque a gente mesmo não consegue arrancar o Egito dentro de nós não, mas eu quero declarar nessa noite profeticamente, que Deus vai arrancar o Egito de corações aqui. Eu quero declarar como uma palavra que Deus colocou dentro de mim, para você, para vidas aqui. Deus vai arrancar o Egito de corações aqui. Você vai perder o prazer. Deus vai levantar Josué e Caleb, que o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor vai arrancar o prazer pelo Egito, pelas panelas do Egito, pelas carnes do Egito, pela idolatria do Egito. O Senhor vai arrancar o Egito de dentro do nosso coração. Eu quero declarar: o seu prazer, o meu prazer não vai mais estar naquilo que o Egito nos ensinou, mas em andar na presença do Deus que nos libertou. Aleluia. O meu prazer, eu quero declarar em nome de Jesus. Vai ter gente que vai ter nojo de vícios aqui. Você vai consumir algo, o Senhor vai colocar nojo em você. É a presença do Espírito Santo te guardando a sua eternidade, guardando o céu que Ele tem preparado para você. Nojo, o seu prazer vai ser ter fome e sede pela presença de Deus. O Senhor vai ferir gente aqui nessa noite com uma ferida de amor para Ele, a ponto de dizer como Moisés: Senhor, eu não saio daqui se a Tua presença não for comigo. Não me faças sair deste lugar. O que eu quero é a Tua presença, o que eu amo é a Tua presença, o que eu quero governar na minha vida é ser governado pela presença dos... Eu sinto Deus neste lugar. Cadeias vão ser quebradas, não importa. O Senhor está trazendo aqui, quebrando sofismas, dardos do inimigo na mente de pessoas. Não importa quanto tempo o Egito te aprisionou, mas tem tantos anos que eu vivo isso, tem tantos anos que eu carrego isso, tem tantos anos que eu pratico isso. Não, o Senhor não importa se tem 430 anos, o Senhor vai quebrar, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te restaurar, Ele vai te dar um novo coração. Maior do que qualquer cadeia de Satanás é o poder do nome de Jesus. Maior do que qualquer prisão de Satanás é o poder daquele que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará de Jesus. Você pode aplaudir, exaltar a Jesus por um instante, glorificar Jesus por um instante. Espírito Santo de Deus, vai quebrar, como a Lorena disse no dia do batismo dela lá no acampamento. Mais uma vez Satanás perdeu. Você vai dizer isso dentro da sua casa: mais uma vez Satanás perdeu. Você vai dizer na sua vida de juventude: mais uma vez Satanás perdeu. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Estou andando debaixo da nuvem, mas chegou o tempo de libertação. Está andando debaixo da nuvem, mas chegou o tempo de Deus arrancar o Egito de dentro do seu coração. E aí Jesus veio, ou melhor dizendo, Deus veio de forma tremenda. Deus veio de forma tremenda no Sinai. Deus vem de forma tremenda para trazer as revelações. Eu acho lindo isso, porque a gente olha que antes de Deus trazer ali as instruções que trariam libertações, o Senhor faz com que os céus derramem sobre aquele lugar. Diz assim, Êxodo 19:16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente, todos do acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora
fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, olha só, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Eu vejo aqui Deus se manifestando no Sinai. Sabe por quê? Porque as manifestações de Deus, elas tocam o natural. Você tem coragem de dizer isso para alguém? As manifestações de Deus tocam o que é natural. Quem está do seu lado é natural? Vem aí. Você está num ambiente que é natural? Ou você está num ambiente que sobrenatural? Você está num ambiente aqui que é natural. A sua casa é um ambiente natural. Tem parede, tem gente, tem mesa. Aqui tem cadeira. Deixa eu dizer, aqui tem Monte Sinai, mas o Monte Sinai começa a tremer. O Monte Sinai começa a fomegar. Os homens começam a tremer de medo. Deus vai tocar aqui aquilo que é natural para revelar o sobrenatural na sua vida, na sua casa, no seu coração. Então as manifestações de Deus, elas tocam o natural. As manifestações de Deus, elas se revelam na terra. O povo vai ver que o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés. Elas se revelam na terra. Eu creio que Deus vai tocar a sua casa. Deus vai tocar essa casa. Deus vai tocar o ambiente por onde você passar, porque as manifestações de Deus, elas se revelam na terra. Elas tocam o natural, elas descem na terra. As manifestações de Deus não tocam só no espírito, porque o povo começou a tremer e até mesmo de medo, porque as manifestações de Deus também tocam as nossas emoções. Você vai ver que o povo começou a tremer de medo. Oh, glória a Deus, porque quando Ele vem, querido, de verdade, um temor no nosso coração é gerado. Quando Ele se manifesta, há um temor do céu que toma conta do nosso coração. A gente não consegue ficar sem pedir misericórdia de Deus. Já teve essa experiência? Você está orando e quando Deus se manifesta, Senhor, misericórdia, tem misericórdia. É igual quando o Pedro estava diante de Deus. Tem misericórdia, porque um temor é gerado. Porque aonde Deus se manifesta, Ele toca nas nossas emoções. Ele toca no espírito, Ele toca no natural. Ele se manifesta na terra, mas Ele toca nas emoções. E sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração? Que Ele vai tocar na vida emocional de pessoas aqui nesse lugar. Ele vai trazer paz para quem está ansioso. Ele vai trazer alegria para quem está angustiado. Ele vai trazer sobre o seu coração uma libertação de angústia, porque Ele toca as emoções. Você vai vir tocando as emoções, e essas manifestações, elas carregam então essas instruções dos céus. E quais são as instruções dos céus para a gente poder participar da ceia do Senhor? Que são os 10 mandamentos. Eu quero convidar você a colocar de pé. Pode preparar um ambiente. As manifestações de Deus que arrancam o Egito de nós, que gera temor no nosso coração, elas trazem as instruções dos céus que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso, do dia de sábado, para santificá-lo. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Um convite à intimidade com Ele. Antes de Deus entregar as normas, vai dar para a gente mergulhar aqui hoje. Deus nos faz o convite para uma intimidade. Fala assim, é a primeira vez nesse texto que Deus fala ao povo. Eu disse isso há 2 domingos atrás. Sempre Ele falava a indivíduos, mas nessa hora Ele chama o povo. É um relacionamento acessível a mim e a você. Deus nos chama para um relacionamento. E que muitas pessoas não sabem que esses 10 mandamentos são como um contrato de casamento. Como um contrato de casamento, em que Deus estabelece ali com o povo, ou seja, chamando o povo para um relacionamento de intimidade profunda. E nesse contrato de casamento, Deus vai falando aquilo que como Ele deseja ser amado. Não precisa você ficar procurando. Às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu faço para poder minha esposa se sentir amada? Estuda as linguagens do amor. Ali Deus já fala como Ele deve ser amado. Não terás outros deuses. Você não vai ter outro noivo. Você não vai ter outro
outro ídolo, você não vai ter uma outra pessoa. Não terás outros deuses diante de mim. Não vai carregar foto do outro homem na sua carteira. Não farás para ti imagem. Uma exclusividade da pessoa de Deus, uma exclusividade da imagem de Deus. Olha, agora você carrega o meu sobrenome. É um contrato. Nós somos cristãos, você carrega o meu sobrenome. Então não vai dar já que você for da praça, porque senão você vai envergonhar, desonrar o meu nome. Não toma o nome de Deus em vão. Olha o nome que você carrega, honre isso. Não falarás o nome, não tomarás o nome de Deus em vão. Você carrega o nome de cristão, honra esse nome. É um contrato de casamento. Guarda-te, lembra-te, guarda o dia de sábado para santificar. A gente está junto todo dia. A gente está 24 horas, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente está convivendo, a gente se ama todo dia juntos. É um relacionamento diário. Mas desse relacionamento diário, separa um dia exclusivo para nós, para descanso, para deleite, para adoração. Então o que Deus está nos chamando nessa primeira etapa, as outras etapas em relacionamento, do relacionamento interpessoal com pessoas, Deus está nos dando as diretrizes para a gente poder amá-lo, mostrando a exclusividade do noivo, a exclusividade da imagem do noivo, a exclusividade do nome do noivo, a exclusividade do tempo do noivo. Uma forma de chamar a gente para a intimidade com Ele, para um relacionamento de casamento, de um contrato de casamento. Só que o que o povo faz para a gente poder mergulhar e participar da ceia do Senhor? O povo diz no texto: nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. Mas eles fazem? Não. O Senhor tem que buscar esse povo perdido, se prostituindo com outros deuses, como em Oséias, como uma prostituta. E Deus vai lá e resgata esse povo. O que ele faz? Esse povo sujo, que traiu, que quebrou a aliança, resgata esse povo, traz para dentro, para perto de si novamente, lava as suas vestes com o sangue da nova aliança. E esse chamado de Deus é para uma intimidade tão profunda, e a gente precisa entender isso, que o relacionamento com Deus é relacionamento diário e profundo. Não são encontros esporádicos, dominicais ou semanais, mas é relacionamento profundo com Deus. Essa linguagem de um chamado para a intimidade é tão tremenda na palavra, que como que encerra a Bíblia? Como que encerra a Bíblia, gente? Qual o último capítulo da Bíblia falando sobre o quê? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Quando o noivo vai vir buscar a sua noiva. Quando o noivo pagou um preço de sangue, vai vir buscar a sua noiva, adornada, limpa, redimida, lavada pelo sangue de Jesus. E o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite é: saia da superfície. É tempo de mergulhar na intimidade com Ele. Como que é o casamento? É uma unidade profunda, é uma só carne. É isso que o Senhor quer ter comigo e com você, um relacionamento de intimidade profundo. E sabe o que Jesus está falando com vidas agora através do Espírito Santo? Tenho saudades de ti. O Senhor está falando com pessoas: eu tenho saudades de ti. Quando você separava esse tempo, o Senhor está falando: eu tenho saudades de ti. Quando você chorava, não por causa apenas dos problemas, mas por se deleitar na minha presença. Quando amava alimentar da minha palavra, o Senhor está te chamando novamente para aquele lugar, o lugar do segredo, porque você e eu fomos criados para estar lá. É somente no nível de intimidade, é somente no nível de um relacionamento profundo que nós viveremos a essência da palavra. E não importa o que a cultura do mundo diz, você nasceu para viver para Ele. Não importa o que o mundo diz, você nasceu para ser santo como santo é aquele que te chamou. E não é por minhas forças,
e nem pelas suas forças, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo, quando chega, Ele torna o nosso corpo o seu templo. E eu quero declarar que o seu corpo, como o templo do Espírito Santo, levante as suas mãos em nome de Jesus, será cheio da presença de Deus. Eu declaro, feche os seus olhos, levanta as suas mãos agora, no poder do nome de Jesus. O louvor pode vir. Eu quero declarar em nome de Jesus, receba agora da porção da presença de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre vidas deste lugar a manifestação daquilo que só o céu pode produzir. O Senhor está tocando vidas agora. Deixa Ele tocar no seu espírito, deixa Ele tocar nas suas emoções, porque hoje o Senhor está mudando realidades no seu relacionamento com Ele. O Senhor vai trazer renovo de dons aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, você pode adorar o Senhor por um instante, porque enquanto você adora, o Senhor está trocando vestes. Enquanto você adora, o Senhor está renovando as suas vestes. Espírito Santo de Deus, qual a decisão que você vai tomar agora diante de Deus? Tome uma decisão agora diante do Senhor. Tem decisões que o Senhor está pedindo para você tomar. Daniéis, toma decisões aqui nessa noite. Há uma decisão que você precisa tomar em Deus. Você vai tomar agora diante do Senhor uma decisão que o Senhor está te pedindo para se aproximar dEle. E o Espírito de Deus vai te dar força diante disso. E o Espírito de Deus vai te dar graça diante disso. O Espírito de Deus vai trocar os seus desejos. Há uma fome e sede de Deus sendo gerada em corações aqui. Oh Jesus, o Senhor é tremendo. É tempo de voltar para a casa dEle. É tempo de voltar para a intimidade com Ele. Se você está tomando essa decisão em Deus, no lugar onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez tem pessoas que Deus está dizendo assim: você precisa passar pelo batismo, você precisa declarar essa aliança publicamente. Tome essa decisão diante de Deus agora. Talvez o Senhor está dizendo: é tempo de você voltar para a casa do Pai. Você tem andado errante, você não tem criado raízes, mas você precisa tomar essa decisão hoje, nessa caminhada de relacionamento e intimidade com o Senhor. Talvez o que Deus está te chamando para a decisão é a decisão de voltar para o secreto, do lugar em que você já esteve um tempo. E Deus está te chamando para esse lugar novamente. Talvez o que o Senhor está dizendo para você através da palavra é de romper com alguma cultura, alguma marca dessa geração que não está alinhada com a vontade de Deus. Deus está te chamando para renúncias que vão te alinhar ao propósito do céu, para que você venha viver os propósitos do céu na sua vida, porque somente nele nós temos vida e vida com abundância. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, dê a mão para quem está do seu lado. Vamos ligar as mãos. Esse último ato, eu quero que você ore eu quero que você ore em 1 minuto agora. Ore pela pessoa que está do seu lado agora. Libere uma palavra de oração agora. Libere uma palavra de oração sobre a vida espiritual dela nesse último instante agora, como corpo de Cristo. Ei Jesus, presença gloriosa, derramada a tua presença. Jesus, flua nos dons, vidas venham fluindo todos. Abra a tua boca, rios de água viva fluirão do teu interior. Rios de água viva, a libertação vai acontecendo. O Egito está sendo arrancado, as cadeias estão sendo quebradas. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, as correntes de Satanás estão sendo quebradas. Os ardis do inimigo estão sendo desfeitos. E há uma presença, uma plenitude do Espírito enchendo corações. Eu declaro em nome de Jesus: seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio da presença. Vai tocar a sua casa, o que Deus está derramando sobre a sua vida hoje.
nós te celebramos, nós te agradecemos pela tua presença, pelo derramar dos céus, por tudo aquilo que o Senhor produziu em nós nessa noite e daquilo que o Senhor vai fazer através da tua igreja e famílias. Ó Deus, para a glória do teu nome, e que a graça levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor constrangedor, o amor imensurável, inexplicável de Deus Pai, a comunhão, as consolações, e receba do seu Espírito as manifestações poderosas e sobrenaturais do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa,